Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem, direitinho? Às vezes eu não gosto de usar muito o microfone, não. Prefiro falar ao vivo e em cores, mas acho que a situação pede. A gente está com a casa lotada hoje. Eu queria agradecer a presença de todos. É sempre muito importante a gente estar pautando esse tipo de debate e fazendo esse tipo de evento acontecer aqui dentro da casa da UNB, que é o lugar para a gente produzir conhecimento e tentar agregar e trazer valor social à nossa sociedade, né? Ao ambiente que a gente está inserido. Eu queria agradecer ao André por ter feito o convite que a Publicar, a empresa júnior de políticas públicas, executasse esse sonho, que já é um pouco antigo, nosso mesmo, de trazer uma discussão mais efetiva para dentro da nossa casa, da nossa faculdade, da nossa universidade e para dentro de Brasília, capital, nosso país, coração de tudo, todo o ambiente político, administrativo, né? E sempre foi um sonho nosso, está sendo executado hoje, graças à presença de vários atores aqui e o trabalho duro de toda essa equipe maravilhosa que a gente tem hoje aí, proporcionando o evento a vocês. Prometo não me estender tanto, quem me conhece sabe que isso é uma tarefa até sobre-humana, às vezes. Sou o tipo de cara que gosta de falar bastante, mas vou tentar ser rápido e rasteiro aqui, para não me estender muito, não tomar muito tempo de vocês, para que a gente possa passar para os debates seguintes. Falar num tipo de evento desse, promover a mesa de abertura, sempre é um desafio muito grande. Ainda mais quando a gente está falando do primeiro congresso, do que vai ser discutir a agenda de políticas públicas e do desenvolvimento do país até 2030. É ambicioso, grande, e que a gente está tendo a oportunidade de tocar. Então, participar de um debate desse é uma coisa muito grande, é uma coisa muito nova para mim. Eu me sinto assim como se eu estivesse entrando numa final de campeonato, mata-mata, e com a camisa 9 ali representando toda a minha equipe, e tentar desempenhar o melhor trabalho possível, né? Quem sabe hoje eu não faço um gol aqui, né? Alguma coisa de placa aqui, não deixo vocês marcados de alguma forma. E pensando em desafio, no quão grande seria isso, eu me peguei pensando no como transmitir uma mensagem para todo esse público que está aqui hoje prestigiando o evento e com o interesse de participar desse debate, né? Então, eu me peguei pensando quem são as pessoas que eu vou falar hoje, de onde vêm, quem são os atores, por onde eles trabalham, tipo aquela meio Globo Repórter da coisa, né? Onde vivem, o que comem, etc. Tentei fazer esse perfil. É um pouco difícil, porque vocês podem olhar para os lados aí, vocês vão ver pessoas das mais diferentes idades, profissões e segmentos, etc. E para a gente falar, trazer uma fala que agregue a todas essas pessoas é um desafio muito grande, é uma coisa difícil de se fazer. Então, me peguei pensando o que essas pessoas têm em comum hoje, o que elas estão propondo aqui, por que elas vieram, o motivo, o objetivo final da coisa. A primeira coisa que eu pensei são as horas complementares, os créditos, é claro. E quem está aí, os universitários podem se identificar com a causa, né? Conseguir aquele crédito para a formatura. Mas, de maneira geral, todo mundo está aqui com o objetivo de discutir, no sentido de contribuir para a construção do país melhor. Acho que isso é a pauta para todo mundo que está aqui presente, está me escutando falar hoje e vai escutar as próximas pessoas. Eu me peguei pensando justamente nessas três palavras, no discutir, no contribuir e no construir. Eu acredito que muito do que a gente vai levantar hoje e muito do que defende a Publicar e do que defende o projeto Brasil 2030 e da proposta do Congresso passa por esses três aspectos, que são pessoas, atores diversos, de origens diferentes, com pensamentos políticos e formas de interação política diferentes, que provavelmente não vão ser as majoritárias ou vão ser as minorias, enfim, coisas variadas, mas que estão juntos, estão propondo debate de uma maneira mais construtiva da coisa, para que a gente possa realmente gerar um ganho social no final das contas. Então, se eu tenho uma coisa para deixar bem claro aqui para todos, é que muitas vezes num momento como esse a gente tem que fazer um exercício até de deixar de lado um pouco toda aquela garra que a gente tem para defender um assunto, um aspecto,
e sim tentar pensar mais na construção coletiva, na forma como a gente pode contribuir, cada um dentro das suas individualidades. Então, se há um recado para publicar hoje, e eu aqui representando com o maior orgulho possível, tenho a deixar para vocês, é justamente essa ideia de que, assim como numa empresa júnior, uma coisa simples, básica, então uma existência tranquila, a gente tem diversas orientações e entendimentos de realidade do mundo, ainda mais quando a gente fala num curso como é o curso de Gestão de Políticas Públicas aqui na Universidade de Brasília, que quem é da casa sabe o quanto é diverso, o quanto a gente tenta congruir essas coisas, é que dentro da EJ, por mais que a gente tenha essa diversidade, a gente está sempre junto para contribuir para um bem maior, para contribuir com um objetivo comum. E eu acho que é esse o exercício de reflexão que a gente deixa para hoje, e é a proposta geral do evento, é que a gente consiga fazer com que as individualidades de cada pessoa consiga agregar no ganho social geral, no final das contas. E, bom, que esse seja o primeiro de muitos outros congressos que a gente vai conseguir prestigiar e, por que não, proporcionar, né, fazendo parte, compondo mesa, comprando a ideia, e aí para a gente conseguir realmente efetivar os objetivos que a gente tanto necessita, que tanto passa por situações adversas na situação política que a gente tem hoje. Então, é basicamente esse recado que eu, como representante da Publicar, gostaria de dar. Gostaria de agradecer a presença de todos, que vocês possam desfrutar tanto desse evento como eu já desfruto, e que possa ser um evento maravilhoso, que possa deixar a marca em vocês, deixar um legado para que a gente possa seguir a discussão anos e anos aí à frente e produzir alguma coisa, de fato, que agregue a nossa sociedade. Então, sejam bem-vindos. O meu muito obrigado da Publicai, representando a empresa Júnior, e vamos seguir a mesa, né? Chega de falar. Quero também convidar aqui para a mesa o diretor da FACE, professor Eduardo. Por favor. Nosso grande anfitrião. Eu já passo a palavra imediatamente para você. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a secretária Helene Lemos, não de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentar a todos que aqui estão, professores, pesquisadores, observadores, enfim, e dizer da alegria que é ver esse tipo de evento, porque mostra que a universidade está pulsante, a universidade está viva. E, ao patrocinar e apoiar esse tipo de evento, a universidade e a FACE cumprem o seu papel de estender aquele conhecimento que aqui é produzido e que é discutido, de discutir temas altamente relevantes na atual conjuntura brasileira, de propor soluções. Então, bem-vindos ao UNB, bem-vindos à FACE, aqueles que não são desta comunidade. Na semana passada, nós tivemos aqui um evento da Law and Economics, que une duas áreas de conhecimento, direito e economia, e que faz um seminário com universidades latino-americanas, americanas e europeias. Esse quarto seminário foi realizado aqui na UNB, é a primeira vez que ele foi realizado no Brasil, e discutindo temas importantes para o nosso país. O ministro Luiz Fux esteve na abertura aqui, foi o conferencista de abertura. Na semana passada também, o Centro Acadêmico de Economia promoveu um fórum para esse tipo de discussão. Então, a gente está constantemente discutindo, buscando soluções, construindo coletivamente soluções para o país. No âmbito da FACE, nós temos 4 áreas de conhecimento: economia, administração e contabilidade, e o caçula delas, que é gestão de políticas públicas. E também tem a empresa Júnior Publicare, que é a empresa Júnior caçula. Os outros 3 departamentos já têm empresa Júnior.
a economia e contabilidade já mais consolidado, e o GPP, o Gestão de Políticas Públicas, começando agora. E é uma empresa júnior que não nasce, né? É uma empresa júnior que estreia. Com um evento desse porte, ela não teve um nascimento, teve uma estreia, e uma estreia em grande estilo. Nesse seminário aqui, eu não vou participar dos debates, mas eu gostaria de deixar aqui uma provocação. O mês passado, eu estive num evento com o professor Sampaio da Nova. E é interessante, porque o desafio que nós temos pela frente. Por que o ordenamento político brasileiro não aceita candidaturas independentes? Ele foi candidato a presidente de Portugal, uma candidatura independente, e teve 25% dos votos. Não se elegeu, mas teve 25% dos votos, para quem nunca tinha sido candidato. Eu acho que é relevante. E essa discussão é importante aqui no Brasil. Por que devemos estar tão presos a essa estrutura partidária que se mostra bastante corroída aí com o passar do tempo? Eu acho que um ponto que eu deixaria aqui para discussões futuras é a possibilidade de candidaturas independentes que permitiriam que pessoas que têm possibilidades, que têm ideias, se desvinculassem de um partido. Essa ideia de partido, eu acho que está bastante desgastada atualmente no Brasil. Então, deixo esse desafio. Gostaria de desejar a todos um bom evento, que nós possamos produzir aqui ideias novas e buscar soluções novas aí para o nosso país. Bem-vindos, boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Todos sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e com essa mesa de pessoas com quem eu considero muito. Alguns eu nem conheço tanto, né? Conheci recentemente, mas sei um pouco de cada um, porque as pessoas vêm me falando de cada um de vocês, né? E eu fico feliz em poder estar ocupando essa mesa aqui com vocês. Este evento hoje começa enfatizando a importância do dia 20 de novembro. Dia Nacional da Consciência Negra e dia da assinatura no âmbito das Organizações das Nações Unidas, da Declaração dos Direitos da Criança e da Convenção sobre os Direitos da Criança. É com tristeza que verificamos nos dados de educação fornecidos pelo INEP, nos dados sobre violência levantados pelo Fórum de Segurança Pública e nos dados sobre desempregos apurados pelo IBGE, que a cor das nossas crianças ainda faz muita diferença na projeção de seu futuro. Nessa altura do campeonato, segundo o INEP, apenas 68% dos jovens de 16 anos, dos jovens negros de 16 anos, concluem o ensino fundamental. Entre os brasileiros empregados, a média dos rendimentos dos negros é próxima à metade dos rendimentos dos brancos, metade. Segundo o Instituto Etos, as mulheres negras representam apenas 0,4% do quadro executivo das empresas, né? A cada 100 vítimas de homicídio, 71 são vítimas negras. Indo além da cor da pele e comparando o futuro esperado das nossas crianças com as crianças dos países da OCDE, temos muitos motivos para ficar corados. No Brasil, 70% dos alunos não alcançam níveis básicos de proficiência em matemática. 70% não alcançam níveis básicos em proficiência em matemática. Na OCDE, 1 em cada 10 alunos está entre os de desempenho mais alto em matemática. Em Singapura, 1 em cada 3. No Brasil, é 1 em cada 100. Infelizmente, é nesse contexto que começamos esse evento. Passados 128 anos da proclamação da República, a sensação é que estamos empurrando os problemas. Abolimos a escravidão, mas não a marginalização de negros e pobres. Proclamamos a República, mas não garantimos, como citou bem aí Anjuli, Alexandre Guerra e Tom,
de fato, a igualdade do poder político. Sancionamos o Estatuto das Crianças e Adolescentes, mas ainda vemos crianças desprovidas dos mais básicos direitos humanos. Ao mesmo tempo, nossos empreendedores convivem com um dos piores ambientes de negócio do mundo e com uma sociedade significativamente fechada em termos de comércio exterior. Há excessos de barreiras e privilégios por todos os lados, começando pelo poder que deveria garantir justiça, o poder judiciário. A corrupção transborda aqui e ali, colocando-nos todos em situação de cúmplices ou de cidadãos passivos. Todavia, graças à inteligência maior que nos rodeia, nem tudo é problema. A cultura negra nos enche de orgulho perante o mundo, seja no futebol, no samba, na culinária. Um sociólogo nos trouxe a estabilidade. Um retirante tirou a pobreza da invisibilidade. Um negro, o ex-ministro Joaquim Barbosa, mudou a história da Suprema Corte e da impunidade nesse país. Orgulhai-vos todos, brasileiros, negros e brancos. Infelizmente, ainda faz diferença negros e brancos. Esperamos que em 2030 não. Ou faça menos diferença. Por mais que a sensação seja de lentidão, estamos mudando. Com o Congresso Brasil 2030, esperamos contribuir para que as mudanças se acelerem. Precisamos de maior senso de urgência. Há 29 anos, na Constituição de 88, definimos os 4 objetivos fundamentais de nossa República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por alguma razão, os poderes da República, a mídia e a academia não fizeram questão de colocar esses 4 objetivos no seu devido lugar. Apesar dos avanços pontuais, não nos destacamos mundialmente em nenhum desses 4 objetivos. E mesmo se nos destacássemos em um, isso seria insuficiente. O pacto que fizemos foi no sentido de levar adiante os 4 objetivos ao mesmo tempo. O desenvolvimento não adianta liberdade sem condições adequadas de vida. Não adianta igualdade sem liberdade. O desenvolvimento que queremos é com justiça, liberdade, inclusão, solidariedade e sem preconceito. Podemos até rever esse pacto, seja com 3/5 dos votos do Senado e da Câmara, uma emenda constitucional, ou com a ruptura constitucional. Acredito que não precisamos mudá-los. Na visão da Rede Brasil 2030, pela qual estou aqui como cofundador, mas no mesmo padrão hierárquico que todos vocês, cidadão. Os 4 objetivos fundamentais são a lanterna que precisamos para sair sustentavelmente da crise em que nos encontramos. Sabemos que alguns de nós prezam mais a liberdade e que outros prezam mais a busca pela igualdade. Há ainda os que acreditam que o Estado precisa garantir o desenvolvimento acima de tudo, e aqueles que apenas querem viver sem preconceitos. Isso é vida em sociedade. Ou respeitamos de fato os pactos que fazemos, ou continuaremos nos boicotando uns aos outros. Os organizadores e patrocinadores do Congresso ficam com a primeira opção, de respeitar os pactos. Ficamos felizes com a presença de todos aqui, nesse espaço, na face, que queremos que se torne o mais efervescente do mundo. Alunos do Enem, escolham a face UNB como primeira opção. Estrangeiros, venham estudar aqui. A capital do Brasil precisa e deve construir a melhor universidade do mundo, ou algo bem próximo disso. Façamos desse evento um marco na história desse local, na história desse país. Que em 2030 o nosso futuro e das nossas crianças estejam bem melhor assegurados. E que as cores sejam, acima de tudo, sinais do vigor da nossa diversidade. Tenhamos todos um ótimo e produtivo congresso. Muito obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos. Toda vez que eu pego assim, um microfone sozinho diante de pessoas, como muitas aqui que eu conheço, e outras tantas que eu não conheço, eu sempre fico com a sensação de que eu talvez esteja roubando um espaço
e o tempo que poderia ser delas, porque eu sei que tem muita gente aqui com muita experiência de vida, muito conhecimento, muita vontade, muito sonho também, que poderia estar aqui falando para vocês nesse momento. Bom, para quem não me conhece, eu sou Silvio, sou do Congresso em Foco, e a razão de eu estar aqui, imagino, ter sido convidado gentilmente para participar dessa mesa, é o fato de a gente ser um site que apoia discussões desse tipo, quer dizer, apoia debates sobre possíveis saídas para essa crise tão profunda que o país enfrenta. A gente fez recentemente uma série de diálogos aí, com a participação de André e de muitas pessoas que estão aqui, que foi um processo bem interessante, e a gente não poderia se furtar a apoiar uma ideia que tem como objetivo reunir pessoas de diferentes identidades, de diferentes origens, de diferentes perspectivas ideológicas, né, como a gente viu aqui na primeira mesa, já que eu tive a oportunidade de acompanhar a discussão. Então, reunir pessoas diferentes em busca de saídas minimamente consensuais em relação a um cenário que, a mim, soa como de absoluto horror, né? A sensação que eu tenho é que em 2013 a gente sonhou, cada um, é verdade, sonhou um sonho diferente, mas a gente sonhou e de lá para cá, mais ou menos, o que a gente viveu foi uma sucessão de pesadelos, né? Cada um também relatará esse pesadelo da sua maneira, né? Então, eu acho muito bacana que o André tenha começado fazendo alusão a essa data tão importante, né? Que mostra como a nossa República está longe de se concretizar plenamente, né? Como ela é excludente, né? E há pouco o Tom, né, na primeira mesa, ele falava, poxa, mas somos aqui 3 homens e uma mulher na mesa, agora já somos 4 e uma mulher, né? Reduziu um pouco. E mesmo assim é o dobro do Congresso, né? Porque aqui a gente tem 20%, no Congresso a gente tem 10% de mulheres, né? E 4% de negros, nenhum indígena há mais de 30 anos, quer dizer, isso é um tipo de temática que a gente procura acompanhar muito, sempre tentando valorizar essas vozes meio marginalizadas, né, da nossa sociedade, inclusive dos grandes veículos de comunicação e tal. Mas, se me permite usar dessa palavra de forma objetiva, para lançar luz sobre algum tema, eu aproveitaria e lançaria sobre 2, na verdade. Um deles é a já mencionada aqui, na primeira mesa, polarização. Quer dizer, polarização política é algo que eu acho que sempre aconteceu em toda a história da humanidade, né? Em todas as formações democráticas, você tem um ambiente de polarização e você tem um ambiente, frequentemente, de radicalização política. Mas eu acho que a gente vive um fenômeno novo nos últimos anos, que é a combinação dessa polarização política com essa coisa, de um lado, fascinante e, de outro, assustadora, que são as mídias sociais, né? E as redes sociais, na medida em que elas permitem que diferentes não se falem, porque você passa a ter um diálogo entre iguais, o verde fala com verde, o vermelho com vermelho, o preto com preto, o branco com branco, o amarelo com amarelo. Não há interação, ou essa interação é extremamente precária, extremamente pobre. Se realimentam mentiras, se realimentam boatos, se realimentam preconceitos, se realimentam versões falsas sobre quase tudo na política, na economia, na gestão pública, e em quase todos os campos do espectro político, à esquerda, à direita e ao centro da discussão política. Então, assim, enfrentar a polarização, como me parece ser objetivo claro desse debate, desse congresso, me parece uma necessidade fundamental para a gente ter não apenas clareza em relação ao país que a gente tem a melhorar, né? Porque é um país que não está claro para ninguém. O Tom disse há pouco, se alguém souber o que vai acontecer em 2018, está mentindo. E eu diria mais, se alguém souber o que aconteceu de 2013 para cá, eu acho que está mentindo também.
porque eu ainda não vi, da parte de ninguém, explicações suficientemente claras com a complexidade daquilo que a gente viveu e, de certa forma, vive ainda, né? Essa mistura de desesperança, de vontade de mudar e frustração, porque se muda, mas muitas vezes se muda para pior, não é? Então, eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande, que é enfrentar essa polarização de uma forma mais lúcida e de uma forma mais respeitosa, né? Vamos ouvir quem pensa muito diferente da gente e vamos entender que alguma coisa a gente pode ganhar com isso. Então, esse é o primeiro ponto assim, de preocupação muito forte que eu tenho. O outro é que, nas eleições que se avizinham e nas últimas eleições, a discussão sempre foi muito em torno dos cargos majoritários. A discussão é sobre quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo governador, como se uma pessoa, solitariamente, por melhor que fosse, tivesse a capacidade de mudar o Brasil ou de mudar o Estado. É uma grande farsa que a gente participa a cada 4 anos, ou até 2 anos, se a gente considerar também a eleição de prefeito, imaginar que vai ter uma pessoa maravilhosa que vai chegar lá e vai consertar tudo. Não é assim. E é evidente que não é assim. E boa parte do nosso problema está no legislativo, que é a matéria-prima básica da nossa atividade, né, Isabela, aqui, repórter do Congresso Foco, que está aqui presente. E o legislativo, seja no plano federal, seja no plano estadual, seja no plano municipal, é o horror dos horrores, com todo respeito. Não vai aqui nenhuma vontade de querer fechar o Congresso. Pelo contrário, nenhuma solução para a democracia, no meu modo de entender, pode trazer menos democracia. Os problemas da democracia se resolvem com mais democracia, com melhor democracia, jamais com menos democracia. Mas o ponto-chave me parece fundamental que as forças vivas da sociedade, que as grandes lideranças sociais, de todas as vertentes que sejam, deem mais atenção à eleição legislativa, à eleição parlamentar, aquela coisa que mesmo nós, mesmo eu, inclusive, quer dizer, eu próprio faço essa autocrítica, né? Trabalho num site que cobre congresso, mas muitas vezes, de última hora, vou pensar em quem que eu vou votar, a gente improvisa, não pesquisa bastante, não estimula pessoas que querem se candidatar e que são pessoas valorosas, são pessoas que têm contribuição a dar, a avançarem, a seguir em frente, não é? Então, assim, são essas 2 dicas. E, para terminar, assim, numa coisa que eu me identifico muito, é com a estatística citada ali pelo André, ali dos 70% ali, que não tem o nível básico de conhecimento da matemática. Eu me senti inteirinho ali. Então, assim, e me senti inteirinho ali um pouco, eu digo isso, também pela certeza de que não queremos, não temos e nem achamos que devemos ter a pretensão de apontar soluções para ninguém. O nosso objetivo é apenas estimular a discussão e lançar luz sobre pessoas inteligentes de diversos campos que têm coisas a oferecer para a gente sair dessa nhaca que a gente está. Muito obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar de volta à universidade. Eu fui aluna da graduação, do mestrado, no doutorado aqui nessa universidade. Fui professora associada, pesquisadora associada no IPOL durante 5 anos. Então, é um prazer enorme estar aqui. Mas, na verdade, eu estou representando o governador Rodrigo Hollenberg, que também é egresso dessa universidade, que manda um abraço, quer dizer, em forma de abraço, ele cumprimenta essa universidade com quem a gente tem uma longa parceria, uma parceria muito intensa. Nós temos vários dos professores dessa universidade no governo, nosso secretário de obras, o Lúcio, que está hoje na Codeplan, e que é professor lá do IPOL, Márcio Buzar na Nova Cap, temos o Paulo Celso no SL, enfim, a gente tem uma parceria com essa universidade que é muito importante, a universidade mais importante da nossa cidade e do centro-norte, né, do país. Essa universidade, é um prazer poder estar aqui. E eu fui um pouco pega de surpresa, porque eu tinha que representar o chefe,
Mas eu fiquei feliz de estar aqui, porque se eu não tivesse, seria uma mesa com 5 homens discutindo Brasil 2030. Então, graças a isso, a esse pequeno contratempo do governador, a gente hoje tem uma mesa e a gente não poderia não ter essa representação, até porque é uma mesa que fala de igualdade, de participação, e é muito importante que isso seja feito conosco. Estou vendo que tem muitas mulheres aqui, que seja feito com a nossa participação. Eu queria dar uma dica, fica a dica, né, como dizem vocês, os meninos. No Peru tem um grupo chamado SOFIA, grupo de politólogos. Os homens não participam de mesas em que não há participação de pelo menos uma mulher. Então, fica a dica para a universidade. Há muitas mulheres aí capazes e ativas, militantes, que conhecem, né, os seus temas e que podem dar e devem dar a sua contribuição. Bom, tendo dito isso não contou aí no meu tempo. A temática de hoje, essa é uma mesa de abertura, deixa eu ver se a tecnologia me ajuda aqui. São os quatro objetivos fundamentais que estão na nossa Constituição e os melhores caminhos para trilhar esses objetivos, para chegar a esses objetivos. E foi uma leitura muito interessante voltar a esses objetivos, porque se a gente olha para os termos, né, as palavras que eles nos trazem, esses objetivos: liberdade, justiça, solidariedade, igualdade social e regional, fim da pobreza, fim dos preconceitos, a gente vê que essa é uma pauta do século XIX. Essa não é uma pauta do século XXI. Nós estamos discutindo o Brasil 2030 com a pauta de 1830, uma pauta de 1730. E eu acho que isso é a primeira provocação. Nós vamos discutir uma agenda para frente com aquilo que foi discutido quando, da base da criação das constituições liberais do século XIX, nós vamos discutir os mesmos elementos, vamos requalificar esses elementos. É claro que a gente está falando de uma sociedade, e aqui eu estou me permitindo sair do cargo de secretária e ser um pouco politóloga, sair um pouco dessa discussão que está atrelada ao passado. A gente tem uma nova discussão, a discussão 2030, voltada para a sustentabilidade, para o futuro, que ela vai além desses direitos do século XIX. Não é que a gente não tenha que lutar por eles, porque eu acho que temos, porque estamos atrasados. Não é por outra razão que o André estava lá falando de todas as estatísticas. Nós temos déficit de liberdade? É uma pergunta. Temos déficit de igualdade? Temos déficit de solidariedade? Então, se temos, essa é uma agenda presente, ela não pode deixar de estar presente, mas a gente não pode deixar de olhar para a agenda do mundo que a gente quer construir, não do mundo que nos construiu. Eu acho que essa é a primeira grande pergunta. A segunda diz respeito a uma outra forma de classificar esses mesmos direitos, que é uma dos anos 50, direitos civis, direitos econômicos, direitos sociais. De novo, uma pauta que é uma pauta do passado. Nós precisamos, e eu acho que essa é a grande provocação para esse evento que começa hoje, construir essa pauta do futuro. É claro que essas bases são importantes, a gente tem que fazer essa discussão, mas de todos esses direitos aqui, só tem um que é pós-moderno, só tem um que é construção do Estado Nacional e das constituições liberais, que é o dos fim dos preconceitos. Né? Hoje, o que é fundamental para a gente construir e que deve ser a base, não esses direitos lá de trás, direito à vida, direito à propriedade, mas é o direito à identidade. Direito à identidade, o direito a construir novas formas de se fazer e novas formas de se viver. Eu acho que a gente vive num país que tem uma capacidade de criação, uma capacidade de imaginação enormes, profícuas. Eu trabalhei 5 anos com o Darcy Ribeiro, foi um grande privilégio, e ele era esse ícone, né, da intelectualidade brasileira, que valorizava a nossa diferença e a nossa possibilidade de fazer o novo, de fazer o diferente a partir do que somos.
Então, eu quero desejar a esse congresso que seja um grande sucesso, que vocês que vão ficar aqui os 3 dias possam pensar nisso, de não construir mais uma pauta conservadora, porque essas pautas, da forma como está hoje também o conflito instalado, né, Silvio? O Silvio falou um pouquinho disso, essa polarização, é quem está certo, quem está errado, é o verde contra o azul ou o vermelho, e isso não vai construir, não vai gerar algo que está no desejo da sociedade brasileira hoje, que é da renovação, da mudança, de novos valores, de um novo pacto, né, de um pacto para o futuro, um pacto realmente renovador das nossas potencialidades. Então, eu desejo a todos um bom evento, e amanhã às 10 horas, que não tiver nada para fazer, eu vou estar falando sobre gestão e cidades inteligentes aqui no evento. Então, não usei os 10 minutos, hein?